Graças a Deus. Uma coisa que eu não mencionei, né, as pessoas também vêm conhecer o curso de teologia, chega aqui, o pastor já convida para uma campanha de 21 dias de jejum. Né? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que se tem alguém aqui que quer o seu bem pessoal, familiar e ministerial, esse alguém sou eu. Eu quero o bem dos irmãos. Né? Ficou uma aula do módulo anterior, a 5ª aula, mas nós não vamos esquecer dessa aula. Esse módulo que nós vamos fazer agora, ele vai ter 2 5ª aulas. 2 aulas 5. Essa aula que ficou, que é a liderança cristã, e a 5ª aula que é pertinente a ele, falando de missões. Né? O assunto, ele não foge um do outro. Né? Mas nós vamos falar, nós não matamos assunto aqui. Né? Academicamente, nós não matamos assunto. Nós falamos, né, e essa aula vai ser ministrada. Então, a pessoa chega e, de repente, olha, eu vou para uma aula de teologia. Chega lá, sou convocado a um jejum, né, uma campanha de jejum de 21 dias. O senhor não está acostumado, a pessoa estranha mesmo. Mas é voluntário, não é obrigado. A gente convoca, né, para dar uma puxadinha. Porque se nós temos uma visão dentro do reino de Deus, né, o que o bispo falou? Que se Deus quisesse chamar crentes para ficar sentados na cadeira, ele tinha chamado hipopótamos, né? Quem estava domingo aí, que ouviu o bispo falar isso? Porque o hipopótamo tem um traseirão bem grande, né? Então Deus não chamou hipopótamos, e Ele não chamou para nós ficarmos sentados. Né? Deus primeiro quer nos salvar, depois Ele quer que nós exerçamos governo e reinado, autoridade no mundo, nessa terra que vivemos. Né? Não apenas sermos espectadores, né? Meros espectadores. Não, nós somos agentes do Espírito Santo de Deus, representantes do reino do céu. Você compreende? Mas é que existe um padrão, não é? Para a vida cristã. O padrão da vida cristã, para que se seja um cristão, segundo o padrão de Bíblia, o padrão do Senhor, o Espírito Santo, é uma vida, né, consagrada a Deus, com oração, com jejum, palavra, né, para que sejamos bons crentes. Crentes padrão Bíblia, padrão palavra de Deus. Vive o que preceitua a palavra. Agora, se o Espírito de Deus quer nos levantar como ministros de Deus, como lideranças, aí, irmão, a responsabilidade ela aumenta. Se aumenta a responsabilidade, precisa aumentar, né, a vida consagrada, a oração, né, porque nós vamos lidar com hostes espirituais da maldade. Nós vamos lidar com pessoas difíceis de lidar. Vamos lidar com pessoas difíceis de lidar. E depois nós vamos lidar com pessoas difíceis de lidar. Não é? E como se não bastasse lidarmos com pessoas difíceis de lidar, nós vamos ter que lidar com pessoas difíceis de lidar. Né? E como se não bastasse, tem os demônios, né? Que são seres impossíveis de se lidar. Não tem outra forma de se lidar com demônios a não ser exercendo autoridade sobre eles, pisando a garganta deles. Você entende, queridos? Né? Então, não se sai por aí pisando garganta de demônio com blá, 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 com aparências, né? Com glamour. Não, isso aí não funciona. O que funciona é joelho no chão, é jejum, vida consagrada a Deus. Né? Porque os demônios reconhecem níveis de consagração pessoal. Amém, queridos? Os irmãos já entenderam tudo isso, né? Eu estou enxugando o gelo aqui, né? Falando dessas coisas para os irmãos. Então, vamos falar a respeito do assunto pertinente do módulo de eclesiologia e missiologia. Eclesiologia está fazendo referência à eclésia. A palavra eclésia no grego está
fazendo referência à igreja. Nós vamos ver aqui, etimologicamente, o que quer dizer a palavra eclésia no grego, e aqui ela se faz referência. E depois também, as duas últimas aulas, nós vamos falar de missiologia, que é o trabalho, a obra de se fazer missões. Quando se fala de missões, nós pensamos logo na obra transcultural, vamos pregar o evangelho na África, lá na Índia, na China. A obra transcultural, as missões transculturais, elas são uma face das missões. Mas dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, também existem pessoas miseráveis. Elas podem ser miseráveis socialmente, elas podem ser miseráveis espiritualmente, elas podem ser miseráveis fisicamente, ser miseráveis na alma. Existem muitas formas de um ser humano ser miserável. Às vezes ele está morando dentro de uma mega mansão, com uma condição financeira acima do que se pode mensurar, mas ele é um miserável, espiritualmente, às vezes fisicamente, padece de alguma enfermidade que pode ser patológica. Quando falo patológico, eu falo do contexto natural humano, corpo humano. Pode ser patológico, mas também pode ser espiritual, porque Satanás não respeita classe social, Satanás não respeita formação acadêmica, ele não respeita nada. Os demônios invadem qualquer área que esteja desprotegida da presença de Deus. Qualquer pessoa, qualquer família. Às vezes uma família lá está muito bem, obrigado. Pai, mãe, os filhos, vida financeira, relacionamento social, enfim, está tudo 0, maravilha. Aí um camarada lá cisma da mão, e faz uma obra de feitiçaria e de macumbaria para aquela família lá, já baixa a desgraceira na vida da família. Porque os demônios, eles agem na vida de quem faz a obra de feitiçaria e na vida de quem recebe. E a única coisa que bloqueia a obra de feitiçaria e de macumbaria é o Senhor Jesus. Se Jesus estiver dentro da casa, contra Israel não vale encantamento. Os demônios nem vão, porque eles sabem que lá não vai dar liga. Falam, não vou lá, porque tem o Espírito Santo lá, vou fazer o que lá? Então, nem vão. Mas se não tem o Senhor, o Espírito Santo, a macumba pega, a feitiçaria pega e pega bonito. E aí começa a ver, de repente do nada, ninguém entende nada do que está acontecendo. Mas foi uma obra de feitiçaria, macumbaria e coisas do gênero que adentrou. Porque os demônios não respeitam, eles respeitam somente a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Muito bem. Então, a obra de missões, ela é tanto transcultural, que é a obra de missões fora do país, como a obra de missões nacional, que pode ser feita na nossa cidade, pode ser feito em outras cidades dentro do estado de São Paulo, ou pode ser em outros estados da federação. Os irmãos compreenderam? Então, nós vamos estudar sobre isso. Também conversei com o pastor Anderson. Quem conhece o pastor Anderson? Vamos ter o prazer de tê-lo aqui na nossa 4ª aula. Será no dia 4 de abril, o pastor Anderson estará conosco aqui ministrando a aula. A aula é a Igreja e Missões. O pastor Anderson, ele tem um know-how nesse assunto muito grande. Então, vai estar conosco aqui para transferir um pouco desse conhecimento, de experiências que ele tem aí no campo missionário transcultural. O pastor Anderson começou a obra missionária aqui no Ernesto Kiel. Pastor Anderson começou o trabalho da obra missionária aqui no Ernesto Kiel. Trabalhou um pouco mais de um ano ali no Ernesto Kiel. Quando começou o Ernesto Kiel, porque hoje o Ernesto Kiel está bonito, mas quando começou,
que era um assentamento, sem casa, sem terra, o negócio era muito difícil. Então ele foi o que foi lá plantar semente lá. Depois de 1 ano e pouco que ele estava lá, ele saiu para a obra missionária e eu e o pastor Celso assumimos o trabalho lá. Amém, queridos? Então tudo no reino de Deus começa pequeno, né? Agora, Deus o tem enviado aí pelas nações da terra aí, e ele tem feito um trabalho muito abençoado e ele vai compartilhar conosco. Amém, queridos? Pode mudar, por favor? Eclesiologia, a doutrina da igreja, aula 1. Eclésia é igreja, logia é estudo. Então, estudo da igreja. Mais especificamente, a doutrina. O que é a doutrina? Alguém pode me dizer? O que é a doutrina? Ensinamento. Né? O Orlando disse aqui, doutrina é o ensinamento. É as normas, os mandamentos, né, que norteiam a nossa vida cristã. Os fundamentos da nossa fé cristã. É a doutrina ensinada. Né? A palavra de Deus diz que se o som da buzina for incerto, né, porque antigamente, na idade antiga, o exército estava acampado. Então, para que o exército se posicionasse ou para a marcha ou para a batalha, havia sons de trombeta, né? Da buzina, que era normalmente usado um chifre de carneiro, né? O som da buzina, ele era um som distinto. O para se levantar acampamento para a marcha era um, o para a guerra, para a batalha era outro, né? O para se montar assentamento era outro, para cada tipo de atitude da parte da horda de exércitos era um som de buzina. Então a palavra de Deus diz, se o som da buzina for incerto, quem do exército vai se preparar para a batalha? Se o som da buzina é tocado, por exemplo, né, então, o pessoal está tudo acampado lá, o exército. O som da buzina é para se levantar, para desmontar acampamento e se preparar para a marcha, sendo que o exército inimigo está atacando, né? Soldados vão ficar tudo vendidos, porque o som da buzina foi incerto. Era para se tocar o som da batalha, e não o som de se desmontar acampamento. Os irmãos estão compreendendo? Então, por isso que a palavra de Deus, se o som da buzina for incerto, quem se preparará para a batalha. Então, o som da buzina, a doutrina, o ensinamento, ele não pode ser incerto. Né? Qualquer igreja, qualquer eclésia, aonde se ensina genuinamente toda a palavra da verdade e se vive toda a palavra da verdade, é um lugar onde nós podemos estar, frequentando e trabalhando em prol do reino de Deus. Os irmãos compreendem? Mas, se houver alguma diferença, se alguma coisa da palavra é omitido, é tirado, ou se alguma coisa é acrescentado, já não é o nosso lugar. E se usa outro tipo de ensinamento além Bíblia, a Bíblia é mais um livro tal, né? Se acrescenta ou se tira, já está reprovado. Porque o Espírito do Senhor não tem compromisso. O Espírito do Senhor, que é a autoridade maior, o responsável pela igreja, tem o governo da igreja, e por ele, por intermédio dele, todas as coisas são feitas e caminham no ministério na igreja. Os dons espirituais são dele, o poder é dele, a unção é dele, a visão é dele, a doutrina é dele, o ensinamento é dele, é tudo por meio dele. E ele só tem compromisso quando a palavra da verdade é ensinada e vivida na íntegra. Os irmãos compreendem, irmãos? As pessoas às vezes perguntam, mas a denominação tal, não sei o quê, a igreja tal. Eu falo, observa, é isso aqui, sem tirar nem pôr,
O padrão de Atos dos Apóstolos está estabelecido lá? Não é? Se é, então, independente do nome, independente da distância, independente do tamanho, é o nosso lugar também, são nossos irmãos em Cristo. Os irmãos compreendem, irmãos? Né? Mas só tem lá uma meia dúzia de pessoas lá, mas vive o que preceitua a palavra, ensina, vive e prega. Então, amém. Mas é uma denominação monstruosa, de tamanho. Tamanho monstruoso. Mas acrescenta ou tira, não vive o que preceitua. Não tem nada a ver conosco, nem com o Senhor Espírito Santo de Deus. Eu vou aproveitar, vou dar uma pancadinha de leve. Tem denominações antigas no Brasil, que dizem que são cristãs. Tem estrutura de ensino monumentais. Monumentais. Teólogos de ponta. Mas estão apenas focados na formação acadêmica. Academicamente é top. Espiritualmente, não tem o Espírito Santo de Deus. Então, tudo que se pode esperar são reações, posturas, ensinamentos, vivência dentro daquilo que a razão humana pode oferecer e compreender. Você entende o que eu estou dizendo? Você vê uma palestra na televisão com os teólogos, é de tirar o chapéu, mas não sai do natural. É terreno. É humano. A palestra é de tirar o chapéu. Arqueologia, teologia, chique. Mas é terreno e humano. Para começar a palestra, o anfitrião fica lá meia hora, 40 minutos, falando do currículo do convidado. Não, porque mestrado não sei no quê, doutorado não sei aonde, PhD não sei aonde, né? TTT, né? E está fazendo pós-graduação nossa! Nossa! Mas fica só ali. Você entende, irmãos? Só no natural. Dentro do contexto de eclésia, a doutrina da igreja, o padrão do Senhor, o Espírito Santo, não é? Pastor, dá um padrão da igreja de Atos dos Apóstolos. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, eles eram iletrados. Tinha algum lá que sabia alguma coisa, a maioria era analfabeto mesmo. Analfabeto, irmão Claude. Nós, às vezes, ficamos preocupados com o nosso, né? Eu não sou, né? A minha qualificação não é tanto para o que Deus quer fazer. Os apóstolos eram analfabetos. Com exceção de Paulo, né? Mas Paulo não fazia parte dos primeiros 12, né? Ele veio depois. Paulo suplantou todos os outros em questão de qualificação humana. Mas, né, aquilo que realmente vai fazer o diferencial na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, em tudo, é o Senhor, o Espírito Santo, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, com toda a sua presciência de todas as coisas que vão acontecer. A palavra de Deus diz que Deus fala das coisas que não são como se já fossem. Por quê? Porque Ele sabe daqui a 1, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, quem será você e aonde você vai estar. Você nem sonha, mas Ele sabe. Você nem sonha, mas Ele sabe. Você entende? Não é? Jamais sonhei estar aqui, mas nem.
quando comia polenta demais, eu sonhei. Nunca. Mas Deus sabia. E aonde nós vamos estar daqui 5, 10 anos, Ele sabe. E eu espero que daqui a alguns anos nós estejamos lá com Ele. Amém, queridos? Amém. Aleluia. A doutrina, o ensinamento, a base, o patamar, aonde está estabelecida a igreja de Cristo Jesus. Pode mudar, por favor. Eclésia é um povo chamado. Já falamos sobre isso em outras ministrações. O mais importante na estrutura da igreja é que lhe dá razão de ser e de existir. É que ela seja realmente constituída de um povo que, de acordo com as palavras de Jesus, tenha sido tirado do mundo. Ou seja, tirado do sistema de viver do mundo. Se é a igreja verdadeira, quem é a igreja? Você, sou eu. Nós somos eclésia, nós somos igreja. Então, se nós fomos sacados do sistema de viver do mundo, né, não fomos tirados, não fomos abduzidos do planeta Terra. Isso aí é no dia do arrebatamento. Né? Enquanto nós não fomos arrebatados e nem partimos dessa vida, né, porque há duas formas de nós entrarmos na eternidade. Ou arrebatamento da igreja, ou se amanhã eu for dormir hoje, amanhã amanhecer com as canelinhas esticadas, né, com o paletó abotoado. Né? Pode acontecer ou não? Claro que sim. De repente eu vou deitar de noite lá e no outro dia eu amanheço gelado. E pode acontecer com qualquer um de nós. Já dizia o sábio que para morrer basta estar vivo. Né? Então, existem duas formas de eu entrar na eternidade. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho de 20 anos, 25 anos, eu estou vendendo saúde. Então tá. Né? Qualquer pessoa pode entrar na eternidade a qualquer momento. Qualquer um. Né? E nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja também. Amém, queridos? Você compreende? Né? Então, é importante que nós estejamos assim, sabendo. Né? Prontos, preparados, vivendo um dia de cada vez dentro do projeto e do propósito de Deus. Né? Sabendo que o nosso sistema de viver, ele foi modificado. Gálatas 2:20. Vamos recitar conjuntamente Gálatas 2:20. Diga comigo. Já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente isso que está dizendo. Que não mais somos nós que vivemos. Os nossos interesses humanos estão colocados em segundo plano. O interesse primário é o interesse do Senhor. O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer conosco e o que Ele quer através de nós. Porque Deus sempre está querendo, conosco e através de nós. Conosco, diga comigo, o Senhor sempre está querendo alguma coisa comigo e através de mim. E o que Ele quer comigo, pastor? Relacionamento de intimidade. Existem dois tipos de relacionamento. Preste atenção, senhor e senhora teólogo, que essa é uma informação importante para você guardar para a vida toda. Existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento de unidade e o relacionamento de unicidade. Diga comigo, relacionamento de unidade. E relacionamento de unicidade. O relacionamento de unidade é o relacionamento mais comum que
que nós podemos colocar dentro desse quadrante mais comum. Que é, por exemplo, aqui nós estamos em unidade. Por que nós estamos em unidade? Porque nós estamos aqui no mesmo propósito. O nosso alvo e objetivo aqui é o mesmo, de estudar a palavra de Deus, de ouvir a voz do Espírito do Senhor. Isso aqui é uma unidade. Lá em família, não é? Você vive com a sua família em unidade. Uma família no mesmo propósito, ali junto, pais, filhos. Né? Isso, pelo menos, se algum caso não é assim, o padrão deveria ser esse padrão de unidade. Né? Se estiver fora do padrão de unidade, é porque alguma coisa está irregular. Né? Mas este é o padrão de unidade. Família, igreja. Mas me fale um pouco, pastor Val, sobre esse relacionamento de unicidade. Vou falar. O relacionamento de unicidade, ele só acontece de 3 formas. Diga comigo, o relacionamento de unicidade só acontece de 3 formas. A primeira forma, entre o esposo e a esposa. Porque o relacionamento de unicidade, ele fala de uma pessoa ou 2 pessoas, ou algumas pessoas, como sendo um só. O relacionamento de unicidade não é 2 pessoas juntas com o mesmo propósito, porque isso aí é unidade. Nós estamos aqui juntos no mesmo propósito, isso é unidade. Unicidade é como se fosse um só. A palavra de Deus diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. O que o Senhor estava querendo dizer ali? Que um e o outro, no casamento, se tornam um só. Se o homem, o ser humano, compreendesse esta palavra revelada por Deus, quanta diferença haveria nos casamentos? Você não concorda? Porque aquilo que o esposo faz para a esposa, ele está fazendo para si mesmo, diz a palavra de Deus. E o que a esposa faz para o esposo, para ela mesma, ela está fazendo também. Porque é um. Não é apenas por causa do relacionamento sexual, não. É o todo, o matrimônio. A palavra de Deus disse, bendito seja entre todos o leito sem mácula. Bendito seja e digno de honra entre todos, seja o matrimônio. É um relacionamento de unicidade, como se fosse, são 2 pessoas, mas é como se fosse uma só, diz a palavra do Senhor. O homem de Deus e a mulher de Deus, o ímpio não compreende isso, mas o homem de Deus e a mulher de Deus compreendem. A palavra de Deus diz que se nós, maridos, fizermos alguma coisa contra a esposa, que a magoar, as nossas orações não serão respondidas. Você entende, querido? Se nós magoarmos a esposa e não houver perdão, não houver conserto, não serão ouvidas. Não é que não serão respondidas, elas não serão ouvidas. Lógico que Deus vai ouvir, porque não é surdo, mas Ele não dará ouvidos à nossa oração. Para você ver a complexidade desse relacionamento de unicidade. Então, esse é o primeiro relacionamento de unicidade. O segundo relacionamento, de exemplo de relacionamento de unicidade, é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra? O Senhor Jesus. 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Estou citando aqui a palavra de Deus. 3 testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Há um único Deus, um único Senhor, representado na pessoa do Pai, que é uma pessoa, na pessoa do Filho, que é outra pessoa, na pessoa do Senhor, o Espírito Santo, que é outra pessoa. Mas estão num relacionamento de unicidade, como se fosse um só.
Aleluia. Uma palavra fresca do Espírito Santo para as nossas vidas nesta noite. O terceiro modelo de relacionamento de unicidade é entre eu e o Senhor, o Espírito Santo. É entre você e o Senhor, o Espírito Santo. Não é um relacionamento de unidade, mas é um relacionamento de unicidade. Aleluia! Você e o Espírito Santo precisa ser um só. Eu e o Espírito Santo precisa ser um só. E esta condição desse relacionamento de unicidade com Deus, o Espírito Santo, ela depende única e exclusivamente de mim e de você. Porque da parte dele está tudo conformado para que esse relacionamento de unicidade seja estabelecido. Você compreende? Da parte do Senhor, o Espírito Santo, já está tudo conformado. Só depende de nós. Depende de mim, depende de você. Mas você está falando, pastor, que então eu vou falar como se fosse o Espírito de Deus, eu vou agir como se fosse o Espírito de Deus, eu vou sonhar, pensar, interagir com as pessoas como se fosse o Espírito Santo? Eu fico feliz de estar ensinando pessoas tão inteligentes como você. É isso mesmo que você entendeu. É isso mesmo. Eu vou falar como se fosse Jesus, vou agir como se fosse Jesus, vou interagir com as pessoas, vou exalar unção e poder de Deus em benefício das pessoas, como se fosse Jesus? Exatamente isso. Você entendeu perfeitamente. Esse é o relacionamento de unicidade com Deus. É o Senhor e eu. O Senhor e você, como se fosse um só. Você entende, irmãos? Eu acho que você não entendeu. Você está aí? Você compreende o que eu estou dizendo? Para muitos, talvez seja algo aparentemente impossível. Eu não nego essa hipótese. Não nego essa hipótese. Porque pelos muitos anos que nós estamos envolvidos no ministério, nós conhecemos bem as pessoas. Nem todos estão dispostos. Mas quem estiver disposto a esse relacionamento de unicidade, ser um só com o Senhor. Irmão, eu não consigo encontrar palavras no meu fraco vocabulário da língua portuguesa para mensurar o que Deus vai fazer por intermédio da sua vida, e em sua vida, e em sua casa, e em seu ministério, sob essa condição de unicidade. Só depende de você. E só depende de mim. Você compreende, irmãos? Só depende de você e depende de mim. Ele já construiu toda a estrutura. Quem está conosco aqui que pertence a outra, não faz parte da comunidade de Filadélfia, pertence a outra denominação? Erga a mão, por favor. Amém. É um prazer tê-los conosco, viu, irmãos? Uma satisfação muito grande. Nós temos alguém pela primeira vez que está aqui hoje? Temos alguém? Não, hoje são todos os alunos da casa. Amém. Graças a Deus. Mas guarde essa palavra, leve os irmãos que são de outras denominações, leve essa palavra no seu coração e para a sua igreja, na qual o Senhor tem te colocado, e você floresça aonde você está plantado. Porque é tudo reino de Deus, viu, irmão? É tudo reino de Deus. Não existe diferença nenhuma, é tudo eclésia. Se vive o que preceitua a palavra, é tudo eclésia. Amém? Você entendeu essa questão da unicidade? Amém. Pode falar, querido. Jesus, quando ele orou
Então, quando ele está falando ali da questão de que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Ele estava falando da questão da unidade, né? Porque ele estava falando do propósito. Então a igreja vive em unidade num propósito. Qual que é o nosso propósito? Servir a Deus, viver o que preceitua a palavra, ser representante do reino do céu na terra aqui, aquilo que Deus projetou para nós. Esse relacionamento da igreja, ele é de unidade. O relacionamento de unicidade só aparece em 3 questões. Na trindade de Deus, no casamento e no nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Com o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Jesus, na verdade, ele disse, né, que aqueles que o recebessem, receberiam o Espírito Santo. E nós que recebemos o Jesus, temos o Espírito Santo. Mas ele também disse que aquele que me ama, o Pai o amará. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de você, pastor Val? Baseado nesta palavra do Senhor Jesus e representado na pessoa do Espírito Santo? Com toda certeza. Porque quando Deus está falando desse relacionamento, Ele está falando algo muito além da nossa compreensão humana. A forma do que o Espírito Santo habita dentro de nós está muito além da nossa mera compreensão humana. Somente Deus pode mensurar esse relacionamento, esse viver de Deus dentro de nossas vidas. Amém, queridos? Mas tudo que diz respeito à obra da igreja, à unidade da igreja, está falando de um relacionamento de unidade e não de unicidade. Unicidade só entre o esposo e a esposa, na trindade de Deus e no nosso relacionamento com Deus. Lembre-se de unicidade como sendo um só. Quando você lembrar dessa palavra unicidade, lembre-se como sendo um só. Embora, né, sendo mais pessoas. É eu e Deus, 2 pessoas. É eu e minha esposa, 2 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas. Um relacionamento de unicidade como sendo um só. O resto, tudo é unidade. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. João 15:19 está falando a respeito dessa questão de nós termos sido tirados do sistema do mundo e agora pertencemos ao Senhor, separados para Ele. Por isso nós somos chamados santos. Do grego ágios, que quer dizer separado. Separado para quem? Separado para o Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Eu vou gastar um minuto aqui, eu vou citar com você Malaquias capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Esse é para guardar no coração também. Né? Diga comigo assim, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com os outros. E o Senhor se lembra das suas palavras. Vou repetir aqui, aguarde. Aqueles que temem ao Senhor, falam uns com os outros. E uma tradução diz assim, e o Senhor se lembra das suas palavras. Outra tradução diz, né, e aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com os outros. E o Senhor atenta e ouve. E o verso 17 de Malaquias 3, diga comigo. E assim diz o Senhor, eles serão meus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Aonde está o tesouro particular do Senhor? Aonde está o tesouro particular do Senhor? E ele continua dizendo, e eles serão meus. Diga comigo, eles serão meus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. E guardá-los-ei, como o pai guarda o seu filho que o serve. E o verso 18 agora.
Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 16, 17 e 18. Aleluia! Esta realidade é evidenciada de modo claro pela própria palavra que o Novo Testamento usa na língua original no grego, para igreja, eclésia, que na etimologia, na raiz, no porquê que a palavra eclésia foi criada no grego, etimologicamente falando, ela quer dizer tirados para fora, separados para. Pode mudar, por favor. A eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento, no original grego, sendo 110 vezes para designar a igreja do Deus vivo. 2 vezes está falando da congregação de Israel. Em Atos 7, Hebreus 2, está falando com respeito à congregação de Israel, ou seja, o povo de Israel que saiu do Egito. Então a palavra eclésia, por estar falando ali de uma congregação, uma assembleia, usa o mesmo termo grego, eclésia. E também aparece 3 vezes para designar a assembleia grega, de Atos 19, do 23 ao 40. Esta assembleia grega não era a igreja de Deus, era uma assembleia que foi formada na cidade de Éfeso, para contradizer os ensinos de Paulo, para confrontar a igreja que estava sendo ali estabelecida na cidade de Éfeso, por intermédio do apóstolo Paulo e os seus auxiliares. Paulo esteve 3 anos em Éfeso, pregando o Evangelho. Em certo tempo, levantou-se um grego chamado Demétrio, que era artífice, fazia os santinhos de Diana, fazia os, vamos chamar assim, os crucifixos de Diana. Só que não era crucifixo, eram os santinhos da deusa Diana dos Efésios. Era Aparecida do Norte da época lá. Então, esse Demétrio, junto com um monte de artífices, fazia os santinhos de Diana. E Demétrio se levantou e começou a dizer que Paulo estava ensinando os cidadãos de Éfeso que não eram deuses aqueles que se faziam com as mãos. Então ele começou lá a incitar os artífices e se levantou uma grande multidão na cidade de Éfeso e gritaram lá por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Está lá em Atos 19. E chegaram ali a apanhar alguns dos companheiros de Paulo, e Paulo queria se apresentar no teatro onde estava vendo aquele complô, e os irmãos não deixaram Paulo se apresentar, porque certamente eles matariam a Paulo. E um dos magistrados da cidade chegou lá e falou: olha, vocês estão fazendo essa confusão aí, mas não existe uma situação oficial que venha dar base para esse levante. Então vocês param com isso, senão os romanos vão nos incriminar por sedição. Aí nós corremos o risco aí de até sermos mortos pela soldadesca romana, pelo tribuno e as centúrias que estão aí na cidade. Então a turma ficou com medo dos romanos e acabaram com aquela situação. Se você quiser ver mais claramente, leia em casa, Atos 19, que está explicando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Mas aquela assembleia que se levantou ali, também o termo usado para designar aquela assembleia no grego é eclésia. Por quê? Porque foi uma assembleia, um grupamento de pessoas para um fim comum. Então também foi denominada igreja. Foram separados aquelas pessoas, constituindo uma assembleia. Então a palavra eclésia no grego, etimologicamente falando, ela não está automaticamente designada para a igreja do Senhor Jesus. Etimologicamente, ela faz designação de um grupo de pessoas separados para uma determinada questão. Amém, queridos? Mas, falando na questão neotestamentária, Novo Testamento, o que se constitui como igreja
não é? Novo Testamento, Bíblia, Palavra de Deus, é o povo separado para o Senhor. Amém, queridos? A igreja romana chama de igreja o clero. O que é o clero? O clero é o papado, os cardeais, bispos, arcebispos, a estrutura do clero romano. Não é? A estrutura da organização da igreja romana. Então a igreja romana chama isso de igreja, não o povo católico romano, mas a instituição apenas. Amém? Você entendeu? Mas a palavra de Deus chama de igreja de santos o povo que recebeu Jesus como Senhor de suas vidas e Salvador. Então, aonde nesta terra, em todos os tempos, existir um povo, né, que foi tirado para fora do sistema do mundo para servir a Deus, este povo é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Convém salientar que somente quando a igreja é realmente constituída de um povo tirado para fora do sistema do mundo, realmente constituída de um povo tirado para fora, é que tem o direito de ser chamado de igreja no sentido neotestamentário. No sentido lato da palavra igreja, só é igreja aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, verdadeiramente. Se houver uma pessoa, obrigado, Paulo, se houver uma pessoa que está congregando no meio dos santos, e ele não foi lavado e remido no sangue de Jesus, essa pessoa é a igreja? Sim ou não? Não é a igreja. E o que ele é? Um frequentador do mesmo espaço, do mesmo templo que estão os santos, que são a igreja. Então você quer dizer que o fato de uma pessoa participar da vida social da igreja, ser frequentador, participar das campanhas, estar ali presente, ser dizimista, ofertante e tudo mais, não faz dele igreja? Exatamente. Só é igreja aquele que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas e as igrejas tradicionais que não são pentecostais? Mas quem falou que eles não têm o Espírito Santo? Eles não creem, né, no poder pentecostal, nos milagres, cura divina, batismo do Espírito Santo, nas obras miraculosas. Né? Mas o que salva não é as obras miraculosas e os dons. O que salva é o Senhor Jesus. Né? Crê no Senhor Jesus, com sua boca confessa que Ele é o Senhor, se arrepende dos pecados, é salvo. É a habitação do Espírito Santo de Deus. Ah, mas não crê nos milagres, nos dons, papapá, papapá. Está perdendo. E muito. Né? Mas daí a dizer que não é salvo, que não tem o Espírito Santo, não são outros 500, são outros milhares. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia. Então, quando nós vamos falar de igrejas cristãs, tradicionais, nós precisamos morder a língua. Né? Não temos que falar nada dos nossos irmãos tradicionais. Deixa eles com as ideologias calvinistas, com o seu ensinamento. Tem muitas igrejas tradicionais aí que passam a perna em nós na Bíblia. Estudar a palavra. Né? São aplicados na palavra. Então não crê na obra miraculosa, o poder do Espírito de Deus. Fala que a obra de Atos dos Apóstolos, essa obra de Deus, poder, unção, milagres, Espírito Santo, era só para a época dos apóstolos. Para mim, eu estou vivendo essa maravilha. Kiriamaste Suriamanaia. Estou vivendo cura divina. Os demônios estão fugindo de nós. Sim ou não? Está garantido? Então, nós só nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito por nós, por meio das obras miraculosas. Amém, queridos? Aleluia. A palavra de Deus diz que no meio da igreja de Atos, as enfermidades, os espíritos malignos fugiam das pessoas.
As enfermidades fugiam das pessoas, os espíritos malignos fugiam. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava operando miraculosamente por meio dos apóstolos da igreja primitiva. Estevão não era apóstolo, não era evangelista, não era, era um membro da igreja, né, que foi chamado para o diaconato, né, e passou a ser, depois de diácono, um ministro de Deus, usado da mesma forma que eram usados os apóstolos. Irmãos diáconos e diaconisas, Estevão era usado da mesma forma que eram usados os apóstolos. Mesma unção, mesmo poder, né? Mesmas manifestações miraculosas. Por quê? Porque Deus não olha isso aqui, ó. Deus não está nem aí com um crachá. E nem eu, e nem você deve estar. Você entende? Né? Deixa o Espírito de Deus nos colocar aonde Ele quiser colocar, quando Ele quiser colocar. Amém, queridos? O tribunal de Cristo não reconhece crachá. Eu não estou aqui desvalorizando cargos. De forma alguma. Se alguém é consagrado ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado e assim por diante, é porque o Espírito de Deus e os irmãos, a igreja, reconheceram naquele irmão alguém, não é, apto. E muitas vezes o ministério precisa consagrar alguém ao presbiterato, ao diaconato, ao pastorado, etc. E ele ora a Deus, Deus, mostra quem vai ser consagrado, o Espírito de Deus levanta, fulano, ciclano, você entende? Então é muito bênção, não estou desvalorizando. Eu estou dizendo que nós não precisamos ser para fazer. Você entende? Precisamos ser. Ou seja, ter um cargo. Precisamos ter um cargo para fazer. Vamos consertar aqui a língua portuguesa. Não precisamos ter um cargo para fazer. Agora, ser, nós precisamos ser, sim. Porque se nós não formos, não vamos fazer nada. Ser, nós precisamos ser. Ser o quê? Santo, separado, né? Homem de Deus, fiel, consagrado, mulher de Deus, fiel, consagrado. Aí o Espírito de Deus vai fazer. Amém, queridos? Vocês estão doidos para vir falar aqui, espera um pouquinho aí. Pode mudar para mim o slide, por favor. Dá o clique, vai aparecer a xícara. Obrigado, Paulo. Eu brinco com eles porque eles são amados da minha alma, né? São os meus irmãos em Cristo que andam comigo, né? Características da igreja. Primeiramente, quando falamos de igreja, não estamos tratando do templo, mas sim do povo, tirado das trevas do mundo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso e de boas obras. Você percebe que a palavra de Deus, ela mostra, né? A palavra de Deus, ela mostra o que Deus espera de nós. Nós olhamos para nós mesmos, eu chego na frente do espelho e olho assim na frente do espelho e falo, não acredito que um cara com a mente tão jovem como eu está com uma aparência dessa. Porque a minha mente, ela tem 20 anos de idade, 25 anos. Então eu olho lá, irmão, puxa vida, mas tem alguma coisa que não está batendo aí. Tem alguma coisa que está desigual, né? Então nós olhamos e falamos, Deus, eu sou tão limitado. Quanta limitação há em mim para fazer uma obra de tão grande, de uma magnitude tão excelsa, que ela pode ser chamada de obra do teu Espírito Santo e de Deus. Como é que eu? Né? Então, humanamente não há uma compreensão dessa situação. Mas aí, irmãos, é que nós olhamos a verdade da coisa. Não é nós, é Ele. Não é você, é Ele.
é o Senhor, o Espírito Santo. Né? Às vezes nós vamos ficando assim tão importantes no reino de Deus que nós achamos que o diabo tem medo de nós. Nós falamos errado porque nós queremos, porque escolado nós é. É que é gostoso falar assim, né? A gente pensa que o diabo tem medo de nós. Vai passando o tempo assim, né? Deus começa a usar. Maravilha, estou poderoso, hein? Não, o diabo não está nem aí conosco. Eu digo no sentido, ele não está nem aí no sentido do nosso quesito humano, a nossa estrutura humana de quem nós somos. Ele nos vê como humanos que nós somos. Mas quando ele olha para nós, ele não vê, irmão Paulo, só nós. Ele olha para você, irmão, ele não vê só você. Ele olha para você, ele não te vê só você. Por quê? Porque tem um relacionamento de unicidade. Tem mais alguém aí. Você entende? E quando ele olha para nós, para mim, para você, e ele poderia olhar e ver a nossa insignificância humana perante ele e suas hordas de demônios, que são seres espirituais, mas ele vê o outro. Ele vê aquele que é um conosco, que é Senhor de todas as coisas, detém todo o poder sobre todas as coisas, domina eternamente, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Né? Então, o que os demônios veem? Eles veem, literalmente, a viola em caco. Eles veem a viola em caco. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmão André, professor André, a palavra de Deus diz que eles são cinzas debaixo dos nossos pés. Profeta Isaías. A palavra de Deus diz que Ele nos deu todo o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada não fará dano. Você entende isso? Então Satanás olha para nós, vê aquele que está em relacionamento de unicidade conosco e ele lembra da palavra. Aleluia. Quando nós falamos, o demônio já... Normalmente ele faz assim. É assim ou não é? Eu estou fazendo mímica errada aqui? Pelo menos os que eu conheço fazem assim. Quando ele manifesta é porque já perdeu. Por quê, irmãos? Por causa do Espírito Santo que está em relacionamento de unicidade conosco. É sábio que todo crente desenvolva um aprendizado para lidar com todos os tipos de situações, com libertação, né? As pessoas querem aprender a lidar com libertação, expulsar demônios, essas coisas. Vem com o pastor Jefferson. O pastor Jefferson tem trabalho de ensino nessa área de libertação, né? Experiência. Porque tudo nós precisamos aprender. Os demônios são muito manhosos. Né? A primeira coisa que quando você chega perto dele para intimidar, ele fala que ele não vai sair não. Que ele vai matar, que ele vai fazer, que vai acontecer. Mas isso é para intimidar. Então, se a pessoa não tem experiência, né, o poder, a unção para pisar os demônios está sobre ele. Mas não tem experiência, ele pode ficar intimidado. Então, por isso que precisa aprender. Né? Precisa treinar, precisa aprender. Né? Mas depois de estar apto, porque desde o momento que o Senhor Jesus veio habitar em nós, saiu o que era imundo e entrou o que é santo. O poder e a unção de Deus está sobre as nossas vidas. E se eu estiver num aperto, pastor, eu não tenho experiência, mas estou num aperto lá, não tem pastor, não tem ninguém. Meu irmão, abre a sua boca e declara a palavra. E não tenha receio nenhum, porque ele tem que te obedecer. Só detalhe, né? Tem que ser crente de verdade. O critério é esse, tem que ser crente de verdade. Né? Se for pôr a cara com os demônios com vida torta, Atos 19 tem uma explicação lá sobre esse assunto aí. Amém? Muda o slide para mim, por favor, Paulo. Vamos encerrar essa parte, quando voltarmos do coffee break, nós já começamos em outra parte. Olha o que Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que quer dizer exclusivo? O que quer dizer exclusivo? Só dele. Se você trabalhar numa empresa, você é um representante comercial de uma empresa lá. Você vai vender, vender o quê? Vender geladeira, pronto. Você trabalha lá para a Brastemp. Opa, não tem problema, escapou. Escapou. Se você vai vender geladeira para a Brastemp lá, e você é um representante exclusivo, você pode vender geladeira para outra empresa, para a Consul, para outra empresa? Pode ou não? Por que não? Porque você é exclusivo. Se você pegar outro produto de um concorrente para vender, a empresa vai te chamar e vai fechar o contrato com você. Porque você é exclusivo. Então não tem jeito de eu ser de Deus e ser de mim mesmo? Não, não tem. Não, pastor, eu não estou nem falando de ser de Deus e ser um pouquinho lá da balada, né? Tomar umas queroseninhas de vez em quando. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando de ser de Deus e ser meu um pouco também, né? Porque eu também sou filho de Deus. Né? Então eu também. Eu gosto de dar, obrigado, querido, de dar uma voltinha lá na festa do peão, né? Eu tenho que viver também, né? Só na igreja também, eu sou beato agora. Né? Irmão, é assim que é. É exclusivo, é só dele. Você não pode ser seu e de Deus. Ou você é seu, ou você é de Deus. Primeiro critério, já falamos 1 milhão de vezes aqui. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe de ser seu e seja meu. Literalmente é isso aí. Né? Amém? Os irmãos entenderam? Então, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E o verso 10, o que está escrito lá? Vós que não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Amém? Eu e você, nós não éramos, mas agora nós somos. Propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Apocalipse 4,12, reis e sacerdotes. O que um rei faz? Reina. E o que o sacerdote faz? Ministra. Quando se fala de reinar, fala-se de exercer governo. Hoje eu estava sentado no sofá da minha casa, sofá confortável que eu tenho lá. Eu não sento no meu sofá, eu me esparramo nele. E olha que eu não sou assim tão volumoso, né? Mas eu esparramo no meu sofá. E eu estava lá, né, a sós com o Espírito de Deus, e eu estava pensando uma coisa. Aconteceu um problema recentemente, né, familiarmente, um problema até muito sério. E eu estava ali, coçando um pouquinho a cabeça, falei, puxa vida, Jesus, que luta, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus falou, opa, quem é você? Eu sou sacerdote, sou rei, sou autoridade. Mas eu quase pulei do sofá, falei, então vou exercer a minha autoridade. Já fiz uma oração ali poderosa, né? Contra as hostes espirituais da maldade. Acho que parou. Acho que parou a onda. Não quero deixar eu falar e desligar o telefone. Pode arrumar aqui, André, para você falar depois. Vamos ficar perto. Pode preparar a xícara depois desse aí. Eu fiz uma oração poderosa ali, repreendendo a obra das trevas, porque havia a obra das trevas no negócio. Você entende? Já oramos. Já alegrei meu coração, porque eu sei convictamente, indubitavelmente, você vai falar que o Senhor interviu na causa. E a palavra de Deus diz assim, irmão, né? Tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Quantas coisas?
Tudo que pediste em oração, crente que recebeste, e assim será comigo. Me levantei dali, falei para minha esposa, vamos comer. Sentar na mesa, vamos comer. A primeira coisa quando a gente fica preocupado, triste, aborrecido, é não comer. Né? Fica ali, não, oramos, colocamos a mão no dia e falamos, vamos comer. Sentamos na mesa e batemos naquela larica. Amém, queridos? Amém. Nós vamos tomar um café agora. Bota a xícara aí, irmão. Agora vai demorar uma xícara. Mas antes, né, ele diz o máximo no desenho, mas primeiro, vamos ouvir aqui o professor André, primeiro, né? Quando tiver dinheiro, eu vou mandar fazer um completinho desse. Fica caro, não fica beleza. O nosso filho querido. Vamos aguardar os recadinhos e já vamos tomar um café. Vem? Vamos lá? Irmãos, esse relógio ele foi deixado aqui na caixa de ofertas. Agora eu não sei se ele foi na aula passada, se ele foi deixado intencionalmente ou equivocadamente. Alguém sabe, conhece esse relógio, não? Não? Dou-lhe uma? Ninguém conhece? Paulo, faça favor, vem cá. Então vamos guardá-lo, na aula que vem a gente pergunta novamente, né? Obrigado, querido. Sim, a Paulo está falando aqui que é para o pastor ver a hora para não acabar depois das 10. Mas não adianta, você pode pôr um relógio desse, naquela porta lá, que eu vou acabar às 10 certinho. Às vezes passa uns 5 minutos, aí um pouquinho, mas para crente do seu quilate, irmão. Né, irmão? Para crente da envergadura do irmão, da irmã aqui, dos irmãos, aí 5 minutos, 10 minutos, para com isso. Não é verdade? Amém. Mas a gente tem que acabar às 10, né? Porque, sabe como é que é? Então já vamos mandar bala aqui, porque o horário não para. Põe um anzolzinho nesse relógio aí para mim, irmão. Troca o slide, por favor. Igrejas. Pode apertar mais um que ele vai encher na tela. Ah, que bonito, tá vendo? Oh, garoto, hein? Aí, vai apertando que vai só enchendo tudo. Que maravilha. Volta um agora, isso. Isso aí não é um tubo, né? Não é aquele tambor do cano do 38, não. Irmãos, 38 de 5 tiros, 6 tiros. Nós temos aqui nessa faixa vermelha a Igreja Universal. Não é a Igreja Universal do Reino de Deus. É a Igreja Universal, ou seja, a Igreja do planeta Terra. Né? Todas as igrejas, denominações que vivem o que preceitua a palavra. Nós temos também, né, as igrejas locais, né, as igrejas mães de cada cidade. Né? Cada cidade tem uma igreja mãe, às vezes tem 2, tem 3, que são as igrejas que supervisionam as igrejas menores, que são as congregações, e em alguns ministérios são chamados de núcleos, né? Igrejas domésticas, núcleos familiares. Tem denominações que não têm congregações, tem a igreja mãe e núcleos, células familiares. Os irmãos entendem? E outras que funcionam na forma de congregações, como a comunidade de Filadélfia, por exemplo, como a igreja quadrangular. Tem congregações localizadas nos bairros, né, formando as células locais, as igrejas locais. Então essa é a estrutura da igreja. A igreja universal, que é a igreja mundial. As igrejas locais e depois as igrejas domésticas, ou congregações, ou células familiares. Essa é a estrutura de funcionamento da eclésia, da igreja em todo o mundo. Na nossa época, né, em todo o planeta Terra, existe a igreja como um todo, incluindo todas as denominações, todas as igrejas.
Em cada locais específicos estão as igrejas localizadas com suas respectivas denominações, e essas respectivas denominações, funcionando como igrejas-mãe, têm os seus filhos, que são congregações ou células familiares. Amém? Pode mudar, por favor. Usos do termo igreja. Nos tempos pós-apostólicos, o termo grego usado para o prédio da igreja era kuriakon. Eclésia, nós, o povo de Deus, o povo santo. E kuriakon, o prédio da igreja, aonde a igreja está localizada, onde ela se encontra, o lugar de reunião. Muitas vezes chamado de templo, mas nem sempre é um templo, né? Por exemplo, aqui não é um templo. Aqui era a prefeitura de Limeira antigamente. Os irmãos lembram que era a prefeitura? Né? Então a prefeitura desocupou o espaço e o prédio foi locado para a comunidade de Filadélfia, para que a igreja se reúna dentro deste kuriakon, deste prédio. Amém? Deu para entender? A prática de chamar o prédio de igreja é uma figura de linguagem denominada metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que consiste em designar uma coisa pela outra. Exemplo, o recipiente pelo conteúdo, por exemplo. Né? Quando Jesus disse lá em 1 Coríntios, quando Jesus falou, né? E Paulo repetiu em 2 Coríntios 11, né? Quando beberdes desse cálice, comerdes desse pão e beberdes desse cálice, alguém bebe o cálice? Ninguém bebe o cálice, bebe o conteúdo do cálice. Né? Então é uma figura de linguagem chamada metonímia, né? Que consiste em designar uma coisa pela outra, ou seja, o recipiente pelo conteúdo. Né? Então, da mesma forma, chama de igreja o prédio aonde está a igreja. Amém, queridos? Mas o nome grego, etimologicamente, para o prédio ou o templo é kuriakon. Pode mudar, por favor. A eclésia não é uma denominação. A igreja universal, a igreja de Deus, não é uma denominação. Nós falamos aqui no começo, todo grupo de cristãos que vive o que preceitua a palavra é a igreja de Deus. Toda pessoa que vive o que preceitua a palavra é a igreja de Deus. Lá, mas a teologia romana diz que igreja é o clero, o Vaticano e suas filiais. Não. Isso é teologia humana. Isso não é teologia da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a eclésia é você, sou eu. A teologia romana diz que santos são aqueles personagens, né, que foram canonizados pelo papado, etc, etc e tal. Não, a palavra de Deus diz que santo é você e santo sou eu. É isso que diz a palavra de Deus. Aquele que vive o que preceitua a palavra, esse é santo. Amém, queridos? Quando o principal corpo eclesiástico afastou-se da Escritura, na doutrina e na prática, foi inevitável o surgimento de reformas rejeitadas pelo sistema original, obrigando os fiéis a formarem grupos distintos. O que quer dizer esse parágrafo? Em 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, através de diversas manobras políticas, ele estatizou a igreja de então. Ele fez com que a igreja, né, que era perseguida há mais de 300 anos pelo Império Romano, fosse parte do Estado romano. O Edito de Milão, promulgado por Constantino, que declarava a liberdade religiosa em todo o Império Romano, teve como intenção fazer com que o cristianismo se transformasse na religião oficial do Império. Mas ela não foi transformada em religião do Império em 313 por Constantino. Ela só foi feita a religião oficial do Império em 380 pelo imperador Teodósio. Mas, a partir de 313, extraoficialmente,
através do Edito de Milão, Constantino beneficiou o cristianismo, né, extraoficialmente estatizando a igreja aos moldes do critério do Império Romano, criando assim a igreja imperial. O que mudou? O que mudou? Que era o imperador que passou a mandar em tudo. Ele que elegia quem seriam os bispos, os ministros, os pastores, os líderes da igreja. Passou a ser o imperador que designava quem seriam as lideranças da igreja, os critérios da igreja, e ele passou a ser, então, o sumo pontífice, ou no latim, pontifex maximus, ou seja, o líder maior da igreja. Em 476 d.C., quando caiu o Império Romano do Ocidente, quem passou a ser o pontífice maximus foi o bispo de Roma, que em 590 se tornaria o Papa. 590 d.C. Então, por isso que o Papa hoje é chamado de sumo pontífice, por causa do imperador romano que era o sumo pontífice, antes da queda de Roma. Amém? Então, quando houve essa estatização, né, os verdadeiros irmãos não concordaram com essa situação. E aí começou a haver grupos, né, localizados de irmãos que não concordavam com o critério da igreja imperial, fundada por Constantino. E a partir daí começou a surgir grupamentos e denominações, né, que com o passar dos séculos surgiram os anabatistas, né, os presbiterianos, os puritanos. Na história da igreja eu vou falar detalhadamente sobre essas denominações. Amém? E a igreja romana, a igreja imperial, quem perseguia a igreja antes de Constantino era o Império Romano. A partir do momento que se surgiu a igreja imperial, passou a ser a igreja imperial que perseguia a todas as denominações que não concordavam com os dogmas da igreja imperial. O Império Romano perseguia a igreja. Constantino estatizou a igreja. A igreja imperial formada por Constantino passou a perseguir todas as outras denominações que não concordavam com os dogmas da igreja imperial. Em 476 d.C., quando caiu o Império Romano do Ocidente, né, a igreja imperial passou a ter uma autonomia de governo, tanto eclesiástico como político. E aí tornou-se Igreja Apostólica Romana, após a queda de Roma. Embora os bispos de Roma exercesse uma hegemonia e um governo igual ao do Papa, só passou a ser papado a partir de 590 d.C., com o primeiro Papa Gregório o Grande. Antes era bispo de Roma, mas a autoridade de governo era a mesma, só mudava o nome. Amém, queridos? História da igreja, nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Portanto, dentro dessa estrutura, as denominações podem ter sido um método de Deus para preservar o reavivamento e o fervor missionário da obra de Deus. Né? Porque quando a igreja se tornou a igreja imperial, os irmãos fiéis a Deus não concordaram com aquela estatização. Porque aquilo ali passou a ter um governo humano, o Espírito Santo foi tirado do lado e entrou o imperador romano no governo da igreja. Então os irmãos, que eram verdadeiros irmãos, né, saíram fora desse sistema, criando então grupamentos de cristãos fora da estrutura da igreja romana, que foram duramente perseguidos pela igreja imperial. E depois pela igreja romana, ao longo de toda a Idade Antiga, e a partir de 590 d.C., durante toda a Idade Média, até 1517, com o final da Idade Média, início da Idade Moderna, que ainda continuou sendo perseguido ainda pela igreja romana na época da Reforma Protestante, até 1800 mais ou menos. Então a igreja romana, até 200 e poucos anos atrás, queimava na fogueira e eram torturados e mortos pela Inquisição da igreja romana todos que não aceitavam os dogmas romanos. Até 250 anos atrás, mais ou menos. A igreja romana queimava na fogueira, torturava e matava através da Inquisição. E agora fica falando aí em ecumenismo. Né? Ecumenismo é a união das igrejas. Né? Só Jeová. Pode mudar, por favor, irmão.
As palavras que descrevem os cristãos. Irmãos. Onde estão os irmãos? A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Diz o texto bíblico. Aí você, quando eu estiver lendo, vai falar, pastor, mas não é bem assim. Mas deveria ser. Não é bem assim, mas deveria ser. Então, nós temos muita coisa que precisamos consertar ainda. Com a sua ajuda, nós vamos consertar. Amém? O que precisar ser consertado. E não é a instituição, não é o jurídico, não é a liderança da igreja, não, é o povo mesmo. Eu não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Olha, irmãos. Não vou falar. Às vezes nós cantamos certas canções que nós não estamos falando a verdade. Às vezes nós cantamos certas canções e nós não estamos falando a verdade. Vou falar só isso, para não complicar. Para não complicar o meio de campo. Mas às vezes nós, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de nós, eu e você. Nós cantamos certas canções na igreja. Meu querido irmão, vou dividir tudo que tenho com você, tudo para nós é comum, ttt. A hora que começa a falar umas frases, eu não vou cantar esse pedaço. Será que eu estou disposto a fazer isso que eu estou cantando, que eu estou falando? Que tudo para nós é comum, e o que você precisar eu vou te oferecer, nós vamos dividir tudo? Que faz isso? Eu acredito, eu também tenho. Também tenho. Mas eu estou dizendo, nós como igreja, não estou falando de Filadélfia, de Assembleia de Deus, de Quadrangular, estou falando de povo de Deus. Que nós pegamos uma canção lá e cantamos lá, né? Eu não quero incumpridar esse assunto, não, para não complicar o meio de campo. Mas você é inteligente. Quem já entendeu o que eu estou falando, diga amém. Amém. Irmãos, então... Eu cheguei um dia na igreja, estava reclamando que os irmãos não cumprimentam. Eu achava que uma igreja evangélica tem que ser todo mundo se abraçando, fazendo a expressão, você falou assim para mim assim, faça a diferença. Isso aí é verdade, irmão. Isso aí é uma questão individual. Mas nós vamos aprendendo com o Espírito de Deus. Hoje nós estamos aprendendo com o Espírito de Deus. Né? Porque tem dia que a gente chega na igreja, a gente quer procurar um lugarzinho, sentar e ficar ali. Né? Que a batata assou naquele dia. Né? Mas não tem que tirar da porta, já chega lá, se o guarda estiver bobeando, já dá um abraço nele. Entendeu? Já cumprimenta o guarda, agradece, está indo embora. Obrigado, querido. A palavra querido, querida, ela é uma delícia de ser falado, de ser ouvido. Né? Crente carrancudo, irmão, precisa se converter. Né? Mas já, voltando um pouquinho aqui, irmãos, nós cantamos canções que às vezes nós não vivemos. E eu não quero incumprir a conversa, a câmera está gravando eu lá. Né? Você entende o que eu estou dizendo? Você é inteligente. Então, tudo aquilo que eu cantar, eu preciso parar e pensar, Deus, porque tem umas canções que a gente canta que é forte. Né? Esses dias mesmo nós cantamos uma forte aí, rapaz. Ô Pai da glória, tem misericórdia de nós. Entendeu, irmão? Porque nós precisamos viver aquilo ali. Nós precisamos viver aquilo. Né? Se tem um irmão lá que está com necessidade, irmão, se nós não suprirmos a necessidade daquele irmão lá, nós estamos indo contra a palavra. Ô irmão, mas eu não tenho como fazer muito, faz um pouco. Né? Quem tem coragem de pagar uma água, pagar uma conta de água, uma conta de energia para o irmão lá que vai ficar com as crianças no escuro lá, irmão? Ô Espírito de Deus! É comida, é bebida, é uma conta lá que o irmão está com a corda no pescoço lá, é dividir. Nós, pelo menos cantar, nós cantamos isso. Eu estou errado? Não tem que profetizar, isso tem que fazer. Tem que fazer, irmã. Vamos profetizar que todo mundo vai fazer.
Mas tem que fazer. Deixa eu cortar essa conversa. Senão vai complicar. Estou brincando, viu, querido? Estou brincando. Mas tem que fazer. Nós cantamos, nós fazemos. Ou senão, na hora de cantar, a gente, ó, essa parte eu não vou cantar porque eu não faço, então. A gente brinca um pouco, né? Nós brincamos aqui um pouco, rimos, mas o assunto é sério, irmãos. O assunto é muito sério. Tem muita coisa que a gente canta, né? Que na hora que a gente está cantando tem que deixar só os instrumentos tocar. Porque a gente não faz, está longe de fazer. Então como é que nós vamos dizer para o Espírito Santo, ô Espírito Santo, nós fazemos assim, e nós amamos. Esse negócio de mentir para o Espírito Santo é um perigo, hein? Atos capítulo 5, lá teve gente até que morreu por causa disso aí. Voltando aqui, quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem, pessoas inteligentes profundamente. A igreja é uma fraternidade de comunhão espiritual que foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Diz o texto, não há grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões baseada na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo nem livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há macho nem fêmea. A mais profunda de todas as divisões humanas, antropológicas, é vencida. Colossenses 3, Gálatas 3, fala sobre isso. Pode mudar, por favor. Outros nomes dos cristãos, crentes. Qualquer pessoa que crê em alguma coisa é crente. Quem é crente em Buda é crente. Quem é crente nos ayatolás e Maomé é crente. É que isso aí fixou, não é? Que é crente porque é crente em Jesus, glória a Deus. Tem um irmão muito simplesinho na Quadrangular, isso há décadas e décadas atrás, estava pregando na praça pública, e uma pessoa chegou para ele e falou, o senhor é crente? Ele falou, graças a Deus. Um irmãozinho muito simples, chamado Sebastião Flauzino. Um dia eu conto a história dele para você. Chamado de santos, porque são santos literalmente consagrados e piedosos. Porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Os eleitos, refere-se-lhes como eleitos ou escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Discípulos, são discípulos literalmente, aprendizes, porque estão debaixo de uma preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Cristãos, são cristãos porque sua religião gira em torno daquilo que preceitua a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode mudar? Os do caminho. Em Atos dos Apóstolos, algumas menções dos gentios em relação à igreja, era chamado, aquele povo do caminho, que estava fazendo referência aos cristãos. Nos dias primitivos, muitas vezes, eram conhecidos como os do caminho. Na Bíblia, a versão brasileira, faz referência aos santos como os dos caminhos. Atos capítulo 9, verso 2. Porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Quem vive de uma maneira especial de viver? Amém. Aleluia. A igreja é um organismo vivo e não meramente uma organização. É uma organização porque tem CNPJ. É um organismo vivo porque são pessoas, que servem ao Deus vivo, o corpo vivo de Cristo. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, tal como uma organização fraternal ou um sindicato, por exemplo. Um organismo é qualquer coisa viva que se desenvolve por estar ligado estruturalmente. Nós estamos ligados estruturalmente na pessoa do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Somos um organismo vivo espiritual que se desenvolve. Agora, humanamente falando, o corpo humano é um exemplo de um organismo vivo. São várias partes, várias células, que se desenvolvem, cada um com sua função, dentro de um só organismo. Pode mudar, por favor. Dá um clique. O corpo humano
é um, embora composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo é um, composto de milhões de almas nascidas de novo. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado, por exemplo, uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum. Os evangelhos não terminam pondo um ponto final no mistério de Jesus, mas terminam dando a ideia de continuação, pois o Cristo redivivo ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, o poder vitalizador da igreja, que é o seu corpo. Então, o poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é que dá vida ao corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu e você. Amém, queridos? Um organismo vivo, um organismo espiritual, que se move unicamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pode mudar, por favor. Acabou? Ah, não, tem aqui a imagem. É que esses slides aí tem uns desenhos meio especial, tem uns efeitos especiais. Pode apertar mais um que tem mais coisa aí. Por favor. Olha lá. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos os membros. Muitos membros e muitos ministérios. Muitos membros e muitos ministérios. Dentro de um único corpo de Cristo. Né? O corpo humano é um, embora composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo, a igreja, é um composto de milhões de almas nascidas de novo. Né? A figura aqui exemplifica muito bem. Como eu já disse aqui, Martinho Lutero disse que a igreja de Cristo ela é formada por pecadores arrependidos, que continuam sendo pecadores, porém não mais escravos do pecado. O que Lutero quis dizer? Que a igreja de Cristo, que somos nós, é formada por pecadores arrependidos, que somos nós. Porém, que não estão totalmente livres do pecado, porque estão na forma humana. Nós somos passivos de falhar. Só que não estamos mais dominados, escravizados pelo pecado. Porque o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele não consegue viver sem estar na prática do pecado, porque ele foi escravizado. Mas o homem agora transformado pelo Evangelho, embora possa falhar por causa da sua condição humana, Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? As coisas que eu quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero, eu faço. Está falando das coisas que acontecem sem que nós queiramos que aconteça. No momento, numa falha. Mas nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos debaixo do pecado. Por isso que as pessoas, quando vêm no atendimento pastoral, falam, pastor, a carne é fraca, porque não sei o quê, não tem nada disso não, irmão, você não é mais escravo. Romanos 8,15, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós clamamos, Abba. Abba, palavra aramaica que quer dizer pai. Clamamos pai, pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Pode mudar, por favor. A missão da igreja, diga comigo, pregar e ensinar. Pregar e ensinar. A missão da igreja, diga comigo, pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Olha a ordenança de Jesus. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. O Evangelho é as boas novas para todas as nações, até os confins da terra. O termo querusso no grego significa anunciar. E o termo evangelizo no grego significa pregar boas novas. Etimologicamente, no grego, querusso quer dizer anunciar. E evangelizo, pregar as boas novas. Enquanto a pregação tem relação com o recrutamento
E a motivação da igreja? O ensino tem relação com o amadurecimento da igreja. Ninguém dá o que não tem. E ninguém pode levar uma pessoa a um lugar aonde não foi. Eu digo levar com êxito, levar com propriedade, levar positivamente. Se nós temos uma experiência com Deus até aqui, como que eu vou levar alguém até lá, se a minha experiência é só até ali? Se nós formos juntos, vamos nós dois no escuro, porque eu não fui até lá. Você compreende? Se eu vou te levar aonde eu ainda não fui, nós vamos no escuro. Aí entramos naquela condição que um cego guiando o outro cego. Mas, se eu posso levar você até onde eu já fui, né, com propriedade, você vai ser conduzido na experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso chama-se amadurecimento. As pessoas vêm para Jesus, são salvas, transformadas. Entra num processo de amadurecimento para se conseguir chegar à maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é saber quem é Deus e quem você é. Não apenas teologicamente, não apenas teoricamente, mas saber de fato. Quando eu e você sabemos quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, de fato, não teoria, estou falando prática, alicerce, e sabemos quem nós somos, irmãos, não existe nada, absolutamente nada, no mundo físico, no mundo espiritual, situação, circunstância, enfermidade, problema, que vai fazer com que nós esmoreçamos na nossa caminhada para o céu. Não existe nada. Porque olha, quem é Deus? Vamos abreviar aqui uma resposta. Deus é tudo. Deus é tudo. E quem eu sou? Eu sou filho do rei, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Eu sou o detentor da vida eterna, sou a habitação do Senhor, o Espírito Santo, faço parte da realeza celestial e sou representante do reino do céu. Sobre mim, por intermédio do Espírito de Deus, sobre ti, por intermédio do Espírito de Deus, paira toda a autoridade. E eu não digo alguma, e eu não digo uma forte, eu digo toda a autoridade de governo e de reinado. O que pode nos interpelar ou nos ser por obstáculo? Por isso que Paulo disse, o que nos separará do amor de Cristo? A nudez? As batalhas, as tribulações, as enfermidades, as lutas? O que nos separará? O que fará com que nós deixemos de ser quem nós somos em Deus? O que nessa terra pode ser obstáculo para nos parar? Você compreende o que eu estou dizendo, irmão? Mas para que se absorva esta revelação, porque ter conhecimento, ter entendimento é uma coisa, ter revelação é outra. E absorver a revelação ainda é outra. Precisa ter vida com Deus. A intimidade com Deus é que proporciona todas essas coisas. Quanto mais íntimo, mais conhecedor. Quanto mais íntimo, mais experiência. Quanto mais íntimo, mais poder de Deus. Quanto mais íntimo, mais revelação de Deus. Quanto mais íntimo, mais capacitação de Deus. Quanto mais íntimo, mais dons espirituais. A intimidade com Deus é tudo. A intimidade com Deus na minha, na sua vida, ministério, família, é tudo para nós. Ele já nos deu o tudo. Né? Outro dia o bispo estava pregando, o bispo Sérgio estava pregando, e ele disse assim, Deus vai te dar uma coisa especial. E nós ficamos muito felizes, amém, Deus vai dar mesmo.
E pastor Humberto cochichou no meu ouvido e falou assim, ele me deu o Espírito Santo e a Jesus. Falei, então, eu acho que qualquer coisa que venha por aí vai ser o acréscimo do acréscimo do acréscimo, porque tudo é o Espírito Santo, o Senhor Jesus nas nossas vidas. Se eu recebi o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eu recebi tudo. Se você recebeu Jesus e o Espírito Santo, você recebeu tudo. Mas eu preciso de bênçãos nessa área, você já tem tudo. Você já tem tudo. 1 Pedro 5, faça conhecida diante dele as suas petições, as suas ansiedades, coloca diante dele, porque você já tem tudo. Eu já tenho tudo, nós temos tudo. Você compreende o que eu estou dizendo, irmão? Pode mudar, por favor. Jesus mandou pregar e também mandou ensinar. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Fazer discípulos não é simplesmente ensinar, tornando-os meros teóricos. Fazer discípulos é prepará-los, conscientizando-os da grande responsabilidade de serem os continuadores da obra de Cristo Jesus. Eu vou repetir, preste atenção. Fazer discípulos não é simplesmente ensinar, tornando-os meros teóricos. O que nós falamos no começo da ministração aqui? Quem lembra? Fazer discípulos é prepará-los, conscientizando-os da grande responsabilidade de serem os continuadores da obra de Cristo Jesus. Portanto, a obra da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. É também explanar o plano de salvação, tal qual ele é ensinado nas Escrituras. Pode mudar, por favor. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. Ele proveu grande salvação por intermédio do seu sangue. Esse é o último slide, Paulo. Oi? É o último, né? Eu preciso colocar número nos slides. Para facilitar esse quesito. Cristo tornou acessível a salvação porque ele proveu por intermédio do seu sangue. A igreja deve torná-la efetiva por proclamá-la. Os que simplesmente ensinam fazem alunos, mas os que discipulam fazem seguidores, primeiro de Cristo e depois de si mesmos. Quando você sabe que uma obra é verdadeira, quando eu posso reconhecer em verdade uma obra? São várias vertentes que podem ser verificadas, mas uma delas é que a liderança vai estar sempre levantando líderes. A liderança daquela obra vai estar sempre levantando novos líderes para dar continuidade. 2 Timóteo 2,2. O que de mim recebeste, diz Paulo a Timóteo. Timóteo era pastor da igreja. Paulo, o pastor dos pastores. Ele disse a Timóteo, o que de mim recebeste, diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. Quando falo do homem, falo da mulher. Que sejam idôneos. Olha o critério do Espírito Santo. Confia a pessoas fiéis, mas que sejam idôneos. O que é ser idôneo? É ser segundo o padrão. Segundo o que no caso em questão, o que preceitua a palavra. E o que não é segundo o padrão? Ele está do lado de fora, né? E precisa ser acolhido pelo Espírito Santo de Deus para estar pelo lado de dentro. Ou seja, precisa se posicionar, se decidir, né?
Então confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possam ensinar a outros. Você está me vendo aqui hoje. Quem estará aqui amanhã? É você. Ah, pastor, e se eu não estiver aqui? Se eu não estiver aqui, você vai estar lá. Aonde? Aonde o Senhor te colocar para você frutificar. E você frutifica onde você está plantado. Você entende, queridos? Amém? Aula que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto na segunda aula, que é a continuação de eclesiologia. Amém? São 10 horas, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar abençoados em nome de Jesus. Bernardo, o professor André está por aí ou já foi? Ah, ele está conversando aí? Diga a ele se ele pode vir orar por nós, por favor. Graças a Deus. Obrigado pela sua paciência de me ouvir. Eu tenho certeza que aquilo que o Espírito de Deus tem trazido para nós diante dessas ministrações vai frutificar a 30, a 60, a 100 por um, e nós não vamos limitar o que o Espírito Santo vai fazer por conta desse ensinamento que você tem recebido aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós temos orado por os pedidos de oração em casa, pela oferta de 100 por um, e o Senhor de Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo vão honrar a nossa palavra, conforme aquilo que nós temos falado aqui. Creia nisso. Né? Lucas 1,37. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Marcos 9,3. O Senhor Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos. E assim será conforme a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada. O irmão André vai estar orando para o encerramento.